Fala galera, beleza? Canal Golaço chegando para mais um vídeo. Vídeo esse que te deixa informado sobre esse esporte que a gente ama demais, que é o tal do futebol. Bom, a pedida da vez é o assunto que todos estão comentando. É a convocação do Carleto para os próximos confrontos aí da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do ano que vem, que será contra o Chile e contra a Bolívia. Que viva el fútbol, que viva el fútbol, que viva el fútbol, fútbol. Não se fala em outra coisa a não ser na convocação do Ancelotti, isso mesmo. Bom, ele foi bem claro em dizer que não precisa convocar alguns porque já conhece o futebol dos caras. Tá, muito bem. A gente sabe muito bem que realmente acontece isso. É normal que um técnico convoque alguns nomes ali que não estão muito na boca da galera para fazer aqueles testes, né? Conhecer melhor, conhecer mais de perto o futebol dos caras. E isso tem levantado muitos argumentos, né? E aí, eu deixo para você nos comentários o que você achou. Eu vou falar aqui a lista completa dos 23 convocados pra gente discutir aqui, ter uma conversa saudável, beleza? Ó, os goleiros não teve muita surpresa, né? Se bem que alguns levariam o Ederson, que ficou de fora. O Carleto optou por levar 3 goleiros. O Alisson, do Liverpool. O Bento, do Al Nassr, tá? O time lá do CR7. E o Hugo Souza, do Corinthians. Olha, sinceramente, eu não vejo o porquê convocar o Bento, tá? Sinceramente, eu não vejo o porquê a convocação do Bento. Eu levaria outro nome. É um goleiro que já foi chamado algumas vezes, sim, mas a minha contestação na parte dos goleiros vai para o Bento, tá? Não sei, cara, eu acho que tem nomes melhores aí do que o Bento. O próprio goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, acho que é um cara que merecia aí uma ida para a seleção, fazer um teste, por que não? Um Fábio, por que não? Um Rafael, do São Paulo. Alguns nomes aí que tá mais próximo aqui da gente, a gente tá vendo eles jogarem. Bento, pra mim, é o contestável. É um bom goleiro? É um bom goleiro. Mas beleza. Defensores, tá? Isso inclui os zagueiros, tá bom? Alex Ribeiro, do Lille, que foi muito bem na convocação anterior. Ok, pra mim, ok. Fabrício Bruno, cara. Por que Fabrício Bruno, hein? Sinceramente, eu levaria o Militão. Militão voltou a jogar. Militão. Pra mim é Militão. Fabrício Bruno eu não levaria, tá? Gabriel Magalhães, de lei. Marquinhos, de lei, ok. Marquinhos, muito bem. Pra mim, então, contestado Bento e Fabrício Bruno. Na minha opinião, eu não convocaria, tá bom? Foi bem nas convocações que ele já teve? Foi bem, cara. Só que, sei lá, o nível pra mim não é seleção, não. Laterais, Alexandre, do Flamengo. Agora é o seguinte, cara, tem nem como contestar esses caras porque é escasso os nossos laterais, tá? Chamou Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit. Cara, sinceramente eu nem conheço esse cara, velho. Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Sinceramente eu não lembro do Douglas Santos, tá? Não sei onde ele jogava aqui no Brasil, sinceramente. Caio Henrique é um nome que vira e mexe a gente escuta aí, né?
Alexandro, não sou muito fã do futebol do Alexandro, eu acho ele um lateral muito zagueirão, ele não apoia muito ali o ataque, diferente do Wanderson e do Wesley. Cara, o Wesley tem um estilo de jogo que me agrada, tá? Não tô dizendo que ele é o intocável nessa lateral aí não, tá? Sei lá, hein, mano, tá? É difícil essa posição pra gente colocar um nome que substituiria esses caras aí. Mas, tá, difícil contestar aí. Beleza. Mas eu deixo essa deixa aí do Douglas Santos, tá? Sinceramente, eu não conheço esse cara. E, de repente, seleção. O cérebro do time agora, meio-campistas. Andrei Santos, do Chelsea. Tá, Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, Joelinton e Paquetá. Cara, nesse meio-campo eu gostei muito da volta, do retorno do Paquetá. Gostei muito do retorno do Paquetá. Eu acho ele um cara raçudo, que briga, habilidoso. Às vezes até brinca demais por ser habilidoso, né? Na posição que ele joga, era para ter um futebol um pouco mais objetivo e mais arroz e feijão. Mas eu gosto do futebol do Lucas Paquetá. O Casemiro nem se fala, mano. Pra mim, ele nunca deveria ter saído da seleção, tá? Eu gosto demais da parte xerife dele. Ele intimida os caras só de olhar. Gosto do futebol, é um cara seguro, brigador. Pra mim, tá entre, pra mim, Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, ok. O Joelinton, eu não vejo ele... Ele realmente é um meio campista, mas não é um volante, tá? Eu vejo ele um cara um pouco mais solto. Andrei Santos, cara, eu sinceramente... Ele pode ser um bom jogador, mas eu nunca vi futebol nele pra dizer assim, seleção. Andrei Santos, sinceramente, é o único que eu contesto aqui dessa lista dos meio campistas. Agora atacante, meu amigo, o que que 2 partidas não mudam na vida de um cara, né? Ó, Estevão do Chelsea. Ok, não tem como não levar o cara, né? O moleque realmente ele é diferenciado. Gabriel Martinelli, gosto também do futebol dele. João Pedro do Chelsea. Não tem como, né, cara? Esse cara, o que ele joga no FIFA, meu amigo, depois que evoluiu... Brincadeira, gente. João Pedro realmente merece a convocação dele, tá? É um cara diferente ali, é um 9 diferenciado. Por mais que ele não foi bem na convocação, na primeira convocação, tá? Ele não foi bem e fico feliz do retorno da nova convocação dele pelo Ancelotti. Fico feliz porque ele é um cara... Ele não foi bem, mas a gente conhece a capacidade dele. Caio Jorge... Todo mundo já cravava, né? Quando ele apareceu na pré-lista, todo mundo já cravava. Esse cara vai ser chamado pros 23. E realmente, tá numa fase goleadora mesmo, cara. Luiz Henrique, lá do Zenit, é um futebol sem visibilidade, certo? Mas conhecemos muito bem o Luiz Henrique, é um cara que fez a diferença no Fogão. É um cara que foi muito bem na primeira convocação dele na seleção brasileira, ainda com o Dorival. Fez gol, foi importante. É um cara que, independente do time onde ele esteja jogando, é um jogador que merece ser convocado, tá? Diferente do lateral do mesmo time dele lá, cara. Que eu, sinceramente, eu não me lembro dele. Pode ser um bom jogador? Pode ser um bom jogador. Só que eu não lembro, cara. E eu acho que seleção... Tem que ser um cara popular, mano. Tem que ser um cara popular. Não pode ser uma convocação só porque não tem opção. Certo? Matheus Cunha tá jogando sozinho lá no United, cara. Matheus Cunha é um... Matheus Cunha, na minha opinião, ele tem que ser o camisa 10 da seleção. Porque ele deixou de ser um atacante, né? Ele é um cara ali que arma. Ele é sensacional. O futebol que o Matheus Cunha tá jogando no United e que já vinha jogando no Wolves é espetacular. Ele foi um dos caras que mais se destacou na última convocatória. Então, Matheus Cunha, pra mim, é fundamental nessa seleção do Ancelotti. Rafinha do Barcelona, indiscutível.
Não tem como, o cara é diferenciado, é um cara que veste a camisa mesmo, tá? Independente das suas falas polêmicas aí, isso aí não tem nada a ver. Tem nada a ver com o futebol dele. Rafinha é um cara indiscutível hoje na seleção, um cara super importante no seu clube, gigante como é o Barcelona. Lembra de eu falar que o que duas partidas não fazem na vida de um jogador? Cara, é o caso do Richarlison. Tornou ter uma chance com o Ancelotti. Ancelotti já o conhecia da época do Everton, que o Ancelotti comandava o Everton. Foi uma das fases que o Everton mais se destacou na Premier League. Então, o Richarlison foi chamado na última convocatória, não foi muito bem. Teve aquela entrevista dele lá, falando que não era culpa do ataque, do atacante. Só que o Tottenham, cara, começou voando na Premier League. Richarlison fez golaço Puskás. Fez um segundo jogo bacana com assistência. Tá, cara, porque assim, gente, convocação é momento. E o Richarlison merece, de momento, essa convocação. Até para alavancar mais ainda o potencial dele, não é mesmo? Então, essa é a lista do Ancelotti para os 2 jogos que acontecerão em breve aí nas eliminatórias contra o Chile e contra a Bolívia. Lembrando que o Chile já não tem chance de classificação e a Bolívia está brigando aí por vaga, tá bom? Gente, aí muitos se perguntam, né? E o Neymar, cara? Neymar, como a maioria já esperava, não foi convocado. Muitos esperavam também que ele fosse convocado para poder estar no grupo e sentir aí aquele clima de seleção novamente. Só que assim, gente, eu também não convocaria o Neymar, porque eu preciso de jogador que jogue, não só para somar no banco. Então, a escolha do Ancelotti, ainda mais ele dizendo que o Neymar não precisa ser testado, porque o futebol do Neymar todo mundo já conhece. E é verdade, né? Eu também não convocaria o Neymar, beleza? Tem algum dessa lista aí que ficou de fora, na sua opinião? Tem alguém dessa lista que você não chamaria, assim como eu dei as minhas contestações? Ah, vocês viram que eu não contestei ninguém dos atacantes, né? Então, na minha opinião, concordo com todos os nomes. Eu ainda acho que caberia o Pedro aí nesse time, tá? Eu ficaria, cara, muito em dúvida pelo estilo entre o Pedro do Flamengo e o Richarlison, tá? Porque os dois eu vejo eles como o 9 mesmo, aqueles 9 pivôzão, cara. O Richarlison ainda é mais solto do que o Pedro, mas o Pedro é o verdadeiro camisa 9 do Brasil hoje, tá? Pelo estilo, tá, gente? Pelo estilo. Pra mim, o Pedro merecia aí uma convocação, mas beleza. Lembrando, gente, que essa convocação não é convocação para a Copa, tá? É convocação de teste aí para os próximos confrontos das eliminatórias, beleza? Bom, gente, esse vídeo é só pra gente conversar aí sobre a convocatória do Ancelotti. Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre tudo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau!